Você já se questionou se o modelo que nós temos aí vigente de assistência às doenças é realmente sensato, eficaz, é bom para nós? Por que será que os remédios, né, as espécies farmacêuticas são tidas como as grandes salvadoras? Será que isso é verdade ou não? Eu aguardo seus comentários aqui depois para a gente enriquecer esse assunto. Eu sou o Moacir Toledo, médico de família e psiquiatra. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te apresentar uma análise da assistência médica antes e depois do relatório Flexner, lá nos anos de 1900. E ao final, você vai poder criticar melhor se realmente esse modelo baseado nas evidências científicas que são principalmente produzidas pela própria indústria farmacêutica e, consequentemente, se suspeita que ela dá muita ênfase aos próprios medicamentos que ela fabrica. Será que eles realmente nos beneficiam? Nós estamos vendo a maioria das pessoas com um pouco mais de idade, aí na quarta, quinta, sexta década de vida, todas doentes, aumentou-se a longevidade das pessoas, mas sem aumentar a qualidade de vida. Aqui eu vou te apresentar também uma forma de cuidar das pessoas do modo convencional que está imposto, dividindo as pessoas em diferentes órgãos, diferentes setores, e uma maneira integral de assistir as pessoas, cuidando dos problemas, das doenças que elas trazem, das queixas que elas trazem, e também enfatizando de promover a saúde delas, obedecendo a nossa fisiologia para a gente ter uma saúde de verdade e ter uma longevidade com qualidade de vida. Eu deixo aqui as minhas redes sociais para você seguir e não esqueça, aguardo os seus comentários. Sobre a evolução da medicina. A medicina até 1900 era uma medicina mais natural, baseada na observação, era mais empírica, na experiência clínica do médico. E o que aconteceu em 1900 é que houve o relatório Flexner, que foi uma pesquisa sobre como era o ensino médico nos Estados Unidos, e os barões do petróleo passaram a financiar as escolas médicas que mais utilizavam remédios e passaram a incentivar a pesquisa médica que pesquisava os remédios para isolar o que existia na natureza, isolar a substância que realmente tinha função para fabricar os remédios, porque eles eram patenteáveis e assim seriam mais lucrativos para a indústria fazer. E nessa época se criou a ideia da medicina, da assistência baseada em evidência. O que era essa assistência baseada em evidência? Era um tripé, e isso, de certa forma, passou a ser a premissa, a medicina baseada em evidência. Mas essa medicina baseada em evidência é dita a ciência. Mas essa ciência produz um certo transe em nós. Porque quando a gente não para criticar, para pensar que os periódicos científicos, os trabalhos lá publicados, são financiados pela indústria farmacêutica, a gente não se dá conta do que pode ter por trás. E por que eu digo acordar desse transe? Porque durante a pandemia tentou-se passar que o tripé da medicina baseada em evidência fosse só os estudos científicos, ou seja, a literatura médica. Se bateu muito contra a prática clínica dos médicos e a preferência do paciente, nem se fala. O paciente é leigo, o paciente não sabe nada, é só o que vale, é o que está na literatura científica. Só que até hoje, mesmo com toda a literatura científica que existe, 90% das condutas médicas são baseadas na prática clínica, na base da observação, de fazer aquilo e aquilo melhorar as pessoas. Só 10, 11% das condutas é que existem ensaios clínicos randomizados demonstrando que aquilo realmente é eficaz. Tem coisas que são tão óbvias que nem precisa de ensaio clínico para se demonstrar isso. Tipo, drenar um abscesso, é muito óbvio. Saltar de um avião com paraquedas e sem paraquedas, não precisa teste. É certo que saltar sem paraquedas, todos vão morrer. E com paraquedas, a maioria se salva. Tem coisas muito óbvias que não requer fazer ensaio clínico. Não sou eu que estou falando, eu apresento para vocês esse ator aqui, Peter Gott. Procurem na internet medicamentos mortais e crime organizado. Se digitar no meu site, drtoledo.com, na área de busca de medicamentos mortais, vocês vão encontrar recortes desse livro, com críticas, com comentários a todos os capítulos desse livro. Também no meu canal do YouTube, Toledo Médico, tem um vídeo para cada capítulo desse livro sendo comentado e mais resumido. Nesse livro você vai ver todos os casos onde a indústria foi investigada, processada e condenada a pagar indenizações porque adulterou, maquiou ensaios clínicos, estudos científicos para conseguir liberação fraudulenta de medicamentos que vieram a causar prejuízos e morte para as pessoas. E por isso foram descontinuados. Por que você não vê isso publicado na mídia? Porque a indústria farmacêutica é um grande anunciante das mídias. Então, quando você é uma empresa que paga grandes valores
para a mídia publicar suas propagandas. Quando tem uma coisa errada, a mídia não vai publicar nada contra você. É esse mecanismo que os governos fazem, pagando propaganda para as mídias, eles mantêm as mídias caladas, sem falar contra ele. Então, a medicina baseada em evidência seria um tripé de estudos científicos, prática clínica dos médicos e preferências do paciente. E na pandemia tentou-se parecer que era só os estudos científicos, esses que, na maioria, são feitos com o viés de interesse econômico da própria indústria. Aqui está o que diz o Código de Ética, e eu vou adiante aqui para fazer a dicotomia entre a saúde convencional e a saúde integral, que assim eu chamo, assistência convencional à saúde. É preciso, nesse sistema, você primeiro adoecer, para depois você tratar, para depois você acessar o sistema médico. O rastreio precoce das doenças, como câncer de colo uterino, câncer de mama, câncer de próstata, é chamado de prevenção, enquanto que aquilo é só rastreio, você previne câncer de colo quando você faz a vacinação para o HPV antes da iniciação sexual, quando você retarda o início da iniciação sexual, quando você usa a camisinha para não se contaminar pelo HPV, você faz prevenção de câncer de mama quando você estimula a amamentação. São essas coisas que realmente são prevenção, são coisas que mexem no estilo de vida. O rastreio é chamado equivocadamente de prevenção na medicina convencional. Os exames guiam muito a conduta médica. Existe um jargão em toda a medicina de que a clínica é soberana. Porém, na prática, o médico passa a se guiar muito pelos exames, numa atitude de medicina defensiva, tipo, se não deu nada nos exames, os exames não extrapolaram o valor de referência, se presume que a pessoa não está doente. E aí as queixas todas que o paciente tem são sublimadas para serem compreendidas como sintomas nervosos, sintomas ansiosos ou depressivos e dá-lhe medicação psicotrópica. Por isso que se fala que aumenta tanto os transtornos de ansiedade e depressão e cada vez mais aumenta a venda de remédios antidepressivos e ansiolíticos, como o famoso clonazepam, o Rivotril. Os tratamentos são sempre sintomáticos, é proibido de se falar em cura, isso já está mais adiante, sem ênfase para o estilo de vida. Sempre que uma pessoa tem um sintoma, uma pressão alta, uma glicose alta, sempre é pensado num remédio para abaixar aquilo, para controlar aquilo, e quase não se dá ênfase no estilo de vida. O diabetes, a pessoa tinha que mudar a alimentação para pobre em carboidrato, isso quase não é falado. A hipertensão, a pessoa tinha que ser estimulada a praticar exercício, emagrecer, diminuir os saldos embutidos, por exemplo, mas isso quase não é falado. Não tem problema, como que você quiser, eu vou te dar um remédio que vai abaixar. E só controlando o sintoma, você não está mexendo na fisiopatologia, no mecanismo da doença. Então, isso quer dizer que você vai continuar sendo lesado, só está controlando o sintoma. Suplementos são tidos como bobagens pela medicina convencional. Quando a gente indica usar vitaminas, minerais, reposição hormonal, isso é entendido como bobagem. Porque se os hormônios estão subindo é porque você está ficando velho e isso é natural. Você tem que entrar na sua decadência da velhice. Será? Se nós temos artifícios para envelhecermos com mais qualidade, por que não usarmos? Os hormônios naturais são tidos como perigosos, enquanto que os hormônios sintéticos, como da pílula anticoncepcional, são prescritos sem qualquer parcimônia pelo médico. Os hormônios naturais têm muita restrição ao uso, são muito propagandeados contra eles. A atividade física recomendada na medicina convencional é sempre a aeróbica, e tem pouco resultado, tem pouca melhora na qualidade de vida, tem poucos benefícios cardiovasculares e metabólicos. Ciclo circadiano é ignorado. É ignorado porque a gente precisa dormir cedo, no escuro, para encaixar com as secreções nossas hormonais. Mas o sistema precisa que, inclusive, o médico não saiba disso, porque o médico tem que trabalhar 24 horas por dia, o médico tem que dar rendimento para as máquinas de exame, para a estrutura hospitalar, para a estrutura de pronto atendimento do município e atender as pessoas o tempo todo, para trazer votos para o prefeito, para trazer ganhos às máquinas de exame, para trazer ganhos à estrutura hospitalar, que é cara, montada, tem que funcionar 24 horas, não pode parar à noite. Os remédios são tidos como para sempre. Uma vez hipertenso, uma vez diabético, é plantada a ideia de que você tem que usar isso para sempre. Como se corrigir o estilo de vida não pudesse afastar os fatores causais daquele problema e você ficar bem. E é proibido falar em cura. O Conselho de Medicina entende que o médico falar em cura, os pacientes estariam expostos aos charlatões, que prometem a cura com tratamentos infundados. Mas, por outro lado, temos que criticar. Não seria proibir falar em cura, não seria um protecionismo em favor da indústria farmacêutica para que as pessoas acreditem que
é preciso se manter comprando remédio e assim as vendas estariam sempre garantidas? Pense nisso. Passando ao modo integral de assistência à saúde, temos as intervenções antes da pessoa ter o diagnóstico da doença, e sim, no processo de adoecimento já começam as intervenções. Isso guiado pela clínica, as queixas e por os exames. O rastreio é chamado de diagnóstico precoce, que ele mesmo é. A prevenção é calcada no estilo de vida e não apenas nas vacinas, como na saúde convencional. Os exames são tidos como secundários à clínica, enquanto que na medicina convencional, de maneira defensiva, o médico começa a tratar muito no que está nos exames. Aqui a gente desconsidera o exame se a clínica está bastante fidedigna para o problema. Isso porque um resultado de exame é como se fosse uma foto do que tem no sangue naquele momento. E nós somos resultado do que tem no nosso sangue ao longo do tempo. E não tanto no sangue, no plasma onde é medido, mas sim dentro da célula, que expressa como nós estamos, mas não tem como ser medido. Os tratamentos visam a cura e não apenas o controle dos sintomas, como na convencional. A ênfase total do tratamento é no estilo de vida e não nos remédios. Os suplementos nutracêuticos, os minerais, a reposição hormonal sempre é considerada. A gente vai indicar os hormônios para a vida toda, tentando manter um perfil hormonal dos nossos 30 anos. E a atividade física sempre recomendada e a musculação, que é a que tem maior impacto no metabolismo e no ganho muscular, o que vai nos garantir uma terceira idade com mais independência. O ciclo circadiano é a regra, precisa ser obedecido, dormir cedo e no escuro para encaixar com as nossas secreções hormonais, e os remédios são usados de maneira mais emergencial, só para alívio dos sintomas, para o paciente sentir algum benefício, enquanto ele faz a aderência às melhorias para o estilo de vida. Aqui temos uma imagem de um tratamento convencional feito por anos, a menina chegando nesse estado, tomando só medicamento, ainda para o diagnóstico um pouco equivocado. E aqui, terceira consulta, 10 meses depois da intervenção integral na saúde dela, a melhora clínica, que foi enorme, sem falar na melhora psíquica. Então, para a assistência integral em saúde, seriam 5 pilares, na verdade 4, mas incluímos o quinto aqui, que vem da medicina convencional, mas que a gente precisa usar, tem seus benefícios também. O primeiro seria o estilo de vida, que é a maior ênfase, obedecendo o ciclo sono-vigília, a atividade física resistida, né? Alimentação não inflamatória, manejo do estresse, que geralmente encaminhamos para a psicoterapia, mas também é importante espiritualidade, lazer, estudar. Suplementos nutracêuticos, vitaminas, minerais e ativos fitoterápicos, muitas vezes. Modulação hormonal, pensando nos hormônios da pineal, melatonina, tireoide, glândula adrenal, cortisol, além dos hormônios sexuais das gônadas e a vitamina D, que na verdade é hormônio. E os remédios vamos usar criteriosamente quando necessários, sempre levando em conta nessa escolha os vieses de interesse, dos interesses econômicos da indústria, que tenta nos propagar mais os remédios novos, que são mais onerosos para o paciente, mais rentosos para a indústria. Vou trazer aqui rapidamente o modo da gente cuidar de um diagnóstico muito frequente no consultório, o transtorno misto de ansiedade e depressão, que a hipótese é que exista uma deficiência de serotonina na fenda sináptica, e o tratamento convencional empregado é basicamente o antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina e a psicoterapia. E qual é o prognóstico? Como vai andar esse diagnóstico nas pessoas? Com o início dos remédios da psicoterapia, é ter uma melhora sintomática apenas, e se essa melhora sintomática acontecer, vai se manter o tratamento por 1 a 2 anos a partir da melhora e vai se manter medicado. Se não melhorar, vai ter acréscimos, associações, trocas medicamentosas. Vai se retirar o remédio paulatinamente e espera-se que os sintomas vão recidivar. Se prega na literatura que o paciente é para ficar bem, mas na prática a gente nota que esses pacientes voltam a se tornar sintomáticos, com isso vai voltar a tomar remédios e o paciente vai tendo aquela sensação de que para eu ficar bem, eu preciso deste remédio. E aí o sucesso do comércio está feito, que o médico vai vender as consultas e a indústria vai vender o remédio todos os meses. E depois de 3 tratamentos iniciados,
né, se o paciente precisar voltar a tomar, é para oferecer o remédio para sempre. Terapia de manutenção se chama isso. E aqui está a exemplificação, essa figura, para mostrar como que o funcionamento dos remédios para os transtornos ansiosos, depressivos e para a desatenção também do TDAH é um efeito apenas sintomático, um neurônio pré-sináptico, pós-sináptico. Como estamos no saudável, né, normal, na depressão ou ansiedade ou desatenção e com o tratamento. O normal, o sadio, seria ter bastante produção de neurotransmissor que vai ser liberado na fenda, vai tocar o receptor pós-sináptico e produzir o seu efeito neurotransmissor. Após tocar, ele é liberado e é recaptado pelo recaptador, aqui em roxo, para ser guardado ou degradado. Quando temos o transtorno, nós estaremos com pouco neurotransmissor. Assim, eu impressiono um pouco o neurônio pós-sináptico que não tem as boas sensações. E com o tratamento, o que é o tratamento? O tratamento está aqui, é o triângulo preto aqui, bloqueando o recaptador. Bloqueando o recaptador, eu continuo com pouco neurotransmissor, mas eu deixo o neurotransmissor mais tempo aqui na fenda, produzindo o efeito neurotransmissor e aliviando os sintomas. Nessa figura, dá para demonstrar como é que é a ação do remédio e que é apenas sintomático. Para fazer o tratamento integral da mesma entidade do transtorno misto de ansiedade e depressão. A ênfase vai ser total no estilo de vida, veremos mais detalhes adiante. Manejo do estresse através da psicoterapia, principalmente. Os medicamentos vão ser usados mais de modo inicial, urgente, por o mínimo tempo necessário. E o acompanhamento integral da saúde do paciente, promovendo a saúde a longo prazo. E aqui está sobre o estilo de vida, para lembrá-los. A obediência ao ciclo circadiano, dormir cedo e no escuro. A atividade física indicada é sempre a musculação, a alimentação não inflamatória, isenta de glúten, né, do trigo, isenta de lácteos por causa da caseína, não estamos pensando aqui na lactose, não adianta alimentos lácteos sem lactose, o açúcar, alcoólicos, carnes processadas e os óleos vegetais comuns. Então aqui está demonstrado o sono, a alimentação, a musculação, a suplementação de hormônios, a suplementação de nutracêuticos, e aqui o que é para ser evitado: trigo, lácteo, industrializados com açúcar, com corantes, as carnes processadas aqui, os óleos vegetais comuns e margarina, que não indicamos usar, e os alcoólicos. Seguindo aqui é para demonstrar que lá os remédios tinham ação só sintomática. E por que nós ficamos sintomáticos e por que produzimos pouca serotonina para ficar assim? Aqui é uma exemplificação de um corte do intestino, onde aqui temos o intestino saudável e aqui o intestino doente, hiperinflamado e hiperpermeável. Aqui estaria passando as fezes ou o alimento, aqui demonstrada a parede do vaso, aqui uma arteríola. O intestino sadio, o que nós extraímos do alimento, tem que passar através do enterócito por um transporte ativo para chegar ao sangue. E aí só vamos absorver os nutrientes digeridos. Acontece que o nosso intestino submetido a estresse, sono mal dormido, patógenos, toxinas, drogas, isso tudo presente nos alimentos industrializados, o glúten do trigo, a caseína do leite, ele estraga essas junções fortes aqui e se torna muito permeável, passando a absorver proteínas não digeridas. Essas proteínas o nosso sistema imune reconhece como não próprio, vai fazer anticorpos contra essas proteínas e que, por semelhança, esses anticorpos atacam partes do nosso corpo, como tireoide, pulmão, articulações, por autoimunidade, fazendo essas doenças autoimunes, bronquite, asma, artrite, tireoidite de Hashimoto, que vai causar insuficiência tireoidiana. Esse intestino estragado também faz má absorção de nutrientes e assim faremos carência de B12 e carência de ferro, que vão causar sintomas de esquecimento, prejuízo de memória, ansiedade, depressão. Essa inflamação aqui do sistema imune, ela se torna sistêmica, ela está na corrente sanguínea e vai chegar ao cérebro, quebrando a barreira hematoencefálica. Após quebrar a barreira intestinal, eu vou quebrar a barreira hematoencefálica que está aqui, um vaso dentro do cérebro, e a barreira hematoencefálica é esse aqui, são os enterócitos bem fechadinhos. Inflamação chegando aqui, eles também vão se abrir como lá no intestino e vão invadir líquor, neurônios e tecido de sustentação cerebral, e essa neuroinflamação crônica de baixo grau no encéfalo, nas crianças,
vai causar hiperatividade, desatenção e irritabilidade. Olha aqui a criança com TDAH e com TOD, piora os sintomas de TEA também. Nos adultos, causa depressão, ansiedade, doença bipolar e esquizofrenia, que são as psicoses, um pouco mais grave. E no idoso, depois que eu estou décadas neuroinflamado, eu vou ter morte neuronal e manifestar Alzheimer e doença de Parkinson. Então, quando eu estou tratando a ansiedade, a depressão, a desatenção, somente com remédio, eu estou mexendo só no sintoma e não melhorei o estilo de vida com melhor sono e com melhor alimentação, eu continuo com essa lesão da barreira intestinal, eu vou continuar com a lesão da barreira hematoencefálica, causando neuroinflamação. Os meus sintomas de ansiedade, depressão e desatenção estarão aliviados, mas eu estou estou continuando a minha lesão para na terceira idade ter o Alzheimer. Um caso real aqui, eu não vou passar, mas é paciente de 56 anos na menopausa, há 30 anos tratando depressão só com remédios, não respondia mais, até respondia na época fértil, né, mas chegou a menopausa, não respondeu mais. Tentei ver se a medicina de família, se a ginecologia do município, via SUS, fazia a reposição hormonal por ela, não fizeram. Parou de responder os antidepressivos. Quando eu fiz os exames, evidenciei a menopausa, a deficiência de cortisol e de B12, feita a reposição hormonal e nutracêutica para ela, ela retornou em seguida, dizendo que está melhor na energia e do humor com a abordagem que fizemos de fazer a reposição hormonal e nutracêutica. Fizemos a manutenção. Esse caso é quase a regra entre os pacientes, né? O tratamento é incompleto, só com droga psicoativa e, no máximo, uma psicoterapia. O paciente tem que aumentar remédio, associar remédio, trocar remédio, nunca fica livre do tratamento com psicotrópicos e também nunca fica completamente bem. Assustam as pessoas com vitaminas e hormônios e falam para ela aceitar e pronto, porque de cada 3 pacientes tomando remédios controlados, 2 respondem e 1 não responde. E quando você é aquele paciente que não respondeu aos tratamentos, é dito para aceitar e pronto. Mas eu acredito que sempre tem como melhorar esses pacientes. Então, aqui um demonstrativo do Dr. Jeffrey, quando se cuidava do modo convencional, era assim. Quando passou a ser um médico integral, integrando todos os tratamentos e se cuidando de maneira total, evolui-se desta maneira. Aqui o exemplo, eu ganhei peso 1 quilo por ano, mais ou menos, em 20 anos de formado, me cuidando de maneira integral, sai-se disso para isso. Aqui outro caso que já apontamos lá atrás, a menina, 8 anos, há 4 anos na neurologia, tratando com risperidona, taxada de TEA, aumentando de peso, sem ler, não alfabetizada e agressiva em casa e na escola. 10 meses depois de ter adentrado a psiquiatria, revisado o diagnóstico de TEA para TDAH, usado a medicação mais acertada e melhorado o estilo de vida, principalmente a questão alimentar, menos tela, mais atividade física, diminuiu o peso, está lendo e está dócil. De parabéns à mãe que implementou todas as melhorias no estilo de vida. Então, os cuidados integrais, a gente tem um programa assim, de 1 a 2 anos, assistir as pessoas, primeiro atacar a queixa principal de imediato, às vezes com remédio, sim, remover os tóxicos, que é melhorar a alimentação, melhorar o sono, remover o sedentarismo também, implementar os suplementos essenciais, depois os suplementos guiados pela clínica e pelos exames, e depois que está removido os tóxicos, está desinflamado, regulado os hormônios, se precisa emagrecer, a gente pode implementar o emagrecimento, aí, geralmente a partir dos 6 meses de cuidados. Antes vai ser um pouco infrutífero e penoso. Aqui estão os meus contatos, você pode reassistir isso. Eu, com certeza, aguardo os seus comentários aqui na área pertinente. Lembro aqui das minhas redes sociais para você seguir e estamos à disposição para responder as perguntas aí e os comentários. Muito obrigado e até uma próxima.